Atualmente eu vivo um paradoxo. Ao mesmo tempo que eu enxergo que eu precisei amadurecer muito cedo, enfim, as circunstâncias da vida, né, me fizeram amadurecer cedo, eu também não me vejo como um adulto em diversos momentos. Como eu posso explicar? Primeiramente, acho que eu posso falar sobre a minha aparência, que sim, eu tenho uma aparência bem jovial. Algumas pessoas já chegaram a me dizer que me dariam no máximo 25 até 21 anos, sendo que na verdade eu tenho 28. Teve até um episódio engraçado que foi quando eu estava indo comprar uma passagem de ônibus ano passado, né? E eu já estava o quê? Com 27 anos, mas a pessoinha, né, que estava na cabine, chegou a me dizer que eu aparentava ter 17 anos e ela queria ver o meu documento de identificação. Eu achei inusitado, achei relativamente engraçado, me arrancou boas gargalhadas, mas me deixou também não sei, numa crise de refletindo, né, na verdade, sobre essa questão de será que a minha aparência ela reflete de algum modo como eu me sinto internamente? De que talvez eu não me sinta de fato como um adulto, mas eu me sinto ainda como um adolescente, vivendo coisas que, enfim, né, adultos vivem, né, responsabilidades, tendo responsabilidades que adultos têm, né. Alguns estudos, né, inclusive dizem que a adolescência deveria, na verdade, ser até os 24 anos, né. Mas eu vi também que existem estudos modernos em universidades, né, na gringa aí, que dizem que, na verdade, a adolescência poderia se considerar até os 32 anos. O cérebro pode demorar esse tempo, né? E, enfim, cada caso é um caso, obviamente, cada ser humano é um ser humano, mas o cérebro ele pode demorar esse tempo de até 32 anos para se desenvolver. Então, biologicamente, digamos assim, ou neurologicamente, enfim, pode-se considerar que a adolescência vai, na verdade, até os 32 anos, se for considerar esse ponto em específico. Enfim, é uma seara que eu não me sinto completamente confortável de estar falando sobre porque eu não sou nenhum expert da área da biologia, enfim. Mas aí eu me questiono, o que faz de fato uma pessoa ser considerado adulta? E a primeira coisa que vem na minha cabeça é as responsabilidades de uma vida adulta. E impossível não mencionar boletos. Contas a pagar, né? Principalmente depois que você decide sair da casa dos seus pais, que você decide ter uma independência, né, financeira, que você arruma um emprego e começa a querer bancar o seu espaço, as suas coisas. Então você precisa assumir a responsabilidade de pagar por essas coisas, né? Porque, enfim, vivemos num mundo capitalista. Então, quando nós nos deparamos, né, com essas responsabilidades, eu acho que é aí onde a gente realmente entende o que é ser um adulto, ou pelo menos é o que a gente acredita, né, que seja de fato ser uma pessoa adulta, que é ser independente financeiramente, principalmente, mas essa independência também pode estar relacionada a diversas outras áreas, né, da sua vida. Mas para além dessa sensação de independência, né, que vem com a vida adulta, eu acho que também tem outra coisa que vem junto. Você passa a ser definido pelas suas conquistas. A casa, o trabalho, a vida amorosa, uma graduação, uma formação, todas essas conquistas vão construindo o ideal do que seria um adulto bem-sucedido, digamos assim, né? Principalmente levando em consideração que se coloca, né, se tem muito em mente que você precisa chegar no seu ideal adulto, digamos assim, até os 30 anos de idade, né? É engraçado porque também isso me remete à astrologia, né, que existe o retorno de Saturno, que se fala sobre esse período, né, quando Saturno, né, o planeta, ele retorna para a mesma posição do período em que você nasceu, e Saturno, ele é o planeta das responsabilidades, do amadurecimento, então ele te cobra esse amadurecimento, né, nesse período. Como não tem como se ter uma certeza de quanto tempo de fato dura, né, para o planeta estar exatamente na mesma posição da data em que você nasceu, então varia, né, entre 28 até 30, 32 anos. E
coincidentemente, acontece no período da crise dos 30, né? Que já é meio que um senso comum de que todo mundo acaba passando por essa crise dos 30. Quando vai se aproximando, você vai sentindo, né? Pode ser que você não acredite em astrologia e tal, mas eu acredito parcialmente. Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz algum sentido, principalmente porque eu estou vivendo esse momento transitório, né, atualmente, e eu tenho sentido essa energia de cobrança do universo sobre a situação em que eu me encontro atualmente, sobre a minha maturidade atualmente, né? Sobre, enfim, o que é que eu tenho feito da minha vida e o que é que eu posso fazer a partir de agora, né? Que foi até um tema que, de certa forma, eu trouxe no vídeo anterior, né? No episódio anterior. Outra coisa que também é associada a essa passagem da adolescência para a vida adulta, né? É a constituição de família, né? Ter filhos ou... Enfim, constituição de família, né? Porque hoje em dia o termo família ele é muito abrangente, né? Você pode ser uma família, você sozinho com um filho adotivo, você com o seu parceiro, parceira e um cachorro, isso, enfim, já pode ser considerado uma constituição familiar. Mas parece que é quase um requisito obrigatório para que você realmente se sinta uma pessoa adulta, né? Você está nessa constituição, você formar essa constituição, a sua própria constituição, quando você sai da casa dos seus pais e começa a construir uma família sua, para chamar de sua, né? Aparentemente existem muitos requisitos para você poder se considerar um adulto de verdade, mas ao mesmo tempo, quando a gente para pensar, isso são padrões, digamos assim, que são estabelecidos dentro da sociedade, inclusive com muita influência midiática, convenhamos, né, de filmes românticos e etc., de dizer ou ditar as regras para se considerar de fato um adulto. E talvez por essas regras que são ditadas, de certo modo, é que a gente começa a fazer essas comparações e a gente entra nessa crise dos 30, finalmente. Eu sei que também existe o recorte de gênero. Envelhecer para um homem, envelhecer para uma mulher é completamente diferente. Enquanto para uma mulher, na verdade, existem muitas questões sobre você aparentar, né, ser velha, digamos assim. Isso pode te fechar muitas portas. Para os homens acaba sendo um pouco o inverso. E talvez por isso que eu fico um pouco nessa crise, né? Sobre eu me enxergar como uma pessoa adulta ou não. Como eu falei, né, logo no início, sobre a minha aparência ser mais jovial. Então, quando eu me comparo com outros homens, né? Com seus 20 e poucos anos, que parecem às vezes ter muito mais do que 20 e poucos anos, eu fico nessa crise, né? De, ok, eu tenho a mesma idade, ou às vezes até mais idade do que esses outros homens, e não me pareço com eles. Me pareço ser muito mais jovem. Então, me traz essa crise de talvez eu não seja tão adulto. Mas, ao mesmo tempo, eu me vejo também olhando para a minha trajetória até aqui e vejo que eu também conquistei muitas coisas que pode ser que eu comece a dar um check, né, em todos esses requisitos para poder me considerar uma pessoa adulta, né? Sair da casa dos meus pais. Depois de sair da casa dos meus pais, ou melhor, antes de sair da casa dos meus pais, trabalho, né? Arrumei um trabalho. E depois sair da casa dos meus pais. Atualmente, eu sou concursado, eu sou servidor público, então tenho uma estabilidade financeira, de certa forma. Para além disso, atualmente eu moro também com o meu namorado, não somos casados, né, no civil, no cartório, mas já vivemos juntos e temos uma vida de casados. E constituímos família de certa forma, principalmente quando, além de eu e ele, temos também uma cachorrinha. Que inclusive a cachorrinha era dele a princípio, mas veio com ele, né? Fez parte do combo. E, de certa forma, enfim, construímos a nossa família. Estamos construindo a nossa família, né? Enfim, existem vários requisitos que eu vejo que, dentro do que é dito, né? Que você deve conquistar até os seus 30 anos, eu meio que já bati algumas metas. Já cheguei a esse ideal coletivo que é compartilhado. Talvez a aparência física seja uma questão que me pegue mais atualmente, em relação ao parecer ser mais velho, né? Parecer ser uma pessoa adulta. Mas, para além disso, eu acho que é muito mais uma questão interna mesmo.
E é por isso que eu retomo, né? Eu realmente acredito nesse movimento do retorno de Saturno, de como ele influencia de algum modo em como nós nos sentimos, né? Essa cobrança que nós sentimos nessa proximidade dessa idade, né? E também quando eu paro para pensar a respeito de como eu era no início da adolescência, até os meus 18 anos mesmo, né? Nossa, eu com certeza mudei muito de pensamento, aprendi muitas coisas. Atualmente eu posso dizer que sim, sou muito mais sábio do que quando eu atingi a maioridade. Mas não sei. Você tem mais de 20 anos, está antes dos 30 ou já chegou até os 30? Como é que você se sente? Fala aqui pra mim nos comentários. Porque eu não queria que isso fosse apenas um monólogo, eu não queria me sentir sozinho nessa crise. Então, se você se sente de algum modo parecido, se algumas das questões que eu trouxe, algumas das reflexões, devaneios, fez sentido pra você de algum modo, comenta aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso e quem sabe, né, rola até uma parte 2 sobre essa mesma temática no próximo episódio. I wonder